A imprensa tá oriçada. O Verdão ganhou. O Verdão tá embalando, hein? Já são 2 vitórias consecutivas. Meu amigo, 4 jogos sem perder. Na verdade, o Palmeiras perdeu o quê? Só 2 jogos esse ano. Então também não tá essas coisas todas. Tava em crise, hein? Perdeu 2 jogos. Olha só, 11,59. Palmeiras em crise. Não ganha de ninguém. Nos últimos 3 jogos, fez só um gol. Fora Abel. Impeachment para Leila Pereira. Meia-noite. 50 vitórias fora de casa. Brasileiro que mais vence fora de casa. Se tornou o brasileiro com mais vitórias na Libertadores, já está em 7º no Brasileirão, não perde há 4 jogos, é a maior sequência de vitórias contra o Sport na Ilha do Retiro. De crise para isso, hein? Como eu diria para você, palmeirense, como muda, né? De uma hora para outra tudo pode mudar, diria o slogan da famosa Rádio Paulista aí. Falei para você que o pessoal tá criando muita treta. É isso aí, sabe o que é? A imprensa tentando derrubar o Abel, porque sabe a força que ele tem para fazer o Palmeiras reagir, ganhar as coisas, ganhar os títulos, disputar os títulos. Então é muito Nutella, acreditando em muita coisa aí, entendeu? Essa que é a verdade. Agora o Serdã não é Nutella. São Marcos também não é Nutella. São Marcos falou aí. Vamos ver o que ele falou. Eu confesso a você que eu vou ter que discordar de São Marcos. Mas vamos ver o que o Serdã falou também desse lance. É claro que sobre o pênalti, eu já mostrei para você que foi pênalti no vídeo do áudio do VAR que deve estar aparecendo em um dos cards por aí. Veja o que o Serdã e São Marcos falaram e a imprensa alvoroçada e toda desesperada com o Verdão ganhando, estão tentando aí jogar na conta da arbitragem, olha só. E aí, meus amigos do Chiqueiro? Porra, velho. Frio da porra, mas coração quente. Parece que os bons ventos voltaram a soprar para os nossos lados. Isso que é bom. Uma vitória num estádio onde é embaçado jogar, né? A Ilha do Retiro não é para qualquer um vencer, né? Vieram aqui a semana passada, arrancaram um empate aqui contra os Bambi do Morumbi lá. Então assim, rapaziada, indiferente, uma escalação surpreendente no início, né? Muito surpreendente, mas indiferente de qualquer coisa, num campeonato longo como o brasileiro, velho, somados mais 3 pontos aí fora de casa, né, para compensar, não que a vitória contra o Botafogo fosse obrigatória, né, mas a maneira como nós jogamos. Então eu acho que grande vitória. Não vou entrar no mérito do pênalti, se foi pênalti ou não, porque pela televisão mostrou o lance uma vez só, né, nem mostrou o lance se foi revisado ou não também. E também, na boa, foda-se. Se o juiz deu, foi pênalti, já era. 3 pontos na tabela. Seguimos bem. Vamos voltar agora na semana para Libertadores e já era. Uma sequência pesada de viagens, né? Então, terminando a semana, de parabéns nosso time. Vambora. Os porcos é louco. Seguimos. Vambora. Caralho. Fala, amigos, passando aqui pra comentar o jogo do Palmeiras. Vou falar um negócio pra você, velho. Eu tô numa fase da minha vida que eu prefiro perder, cara, empatar o jogo, do que ganhar com um pênalti desse, mano. É constrangedor, do fundo do meu coração, mano, é constrangedor. Vocês podem ficar puto comigo aí, mas quem você é contra o Palmeiras? Eu sou contra porra nenhuma, velho. De boa. Não pode. Os jogadores dentro do campo tem que cavar, fazer o caramba 4. Caramba, mas tem tecnologia, velho. CBF, pessoal, vai, deixa o juiz olhar o VAR, mano. Deixa o cara ver o VAR pra ver que não foi pênalti, mano. Isso aí é um absurdo com a torcida brasileira, cara. Pelo amor de Deus, ó. Resultado... nem sei o que falar, mano. Eu fiquei puto, mano. É constrangedor um pênalti desse, mano. Do fundo do meu coração. Deus o livre. Boa semana, amigos. E tem um contato. O contato é faltoso? Pra mim, não. Acho que esse é o ponto, né, Marra? Eu acho que todas essas coisas de toque, não tocou, teve... Assim, a pergunta que tem que ser respondida é o quanto da queda se dá por conta do toque? Caiu por causa disso? Foi isso que derrubou o Veiga? Eu acho que não também. Então eu tô com o Marra. Pra mim também não... Também não foi? Não. Assim, ó, o Marcelo, ele a gente não vê. Ele tá ali pertinho, né?
Será que não dá para confiar na visão do árbitro? O Marcelo é o Bruno Arleu, não é? Não é o Marcelo é o jogo do Inter e Cruzeiro. É o Bruno Arleu. Vamos chegar nele, fica calma. Chegaremos nele. O Bruno Arleu, ele não está muito próximo. Eu sempre fico tentando interpretar o que é que deu ao árbitro a impressão de pênalti. E a minha dúvida é, e a imagem à distância não é capaz de desvendar plenamente, a imagem mais próxima gera mais discussão, é se o defensor do esporte, que não consigo daqui de longe ver quem é, desculpa, a gente já estava no estúdio na hora do pênalti, se ele pisa na ponta do pé do Veiga, se há um pisão no pé, ainda que sutil, um pisão no pé talvez seja capaz de derrubar. É o máximo que pode ter contribuído para a visão do árbitro, porque na maior parte das repetições que a gente vai ver esse lance, a impressão é de não pênalti. A única dúvida que eu tenho é se houve um pisão no pé do Veiga ou não. Aparentemente não. Matheus Alexandre. Matheus Alexandre, lateral direito. Eu fico pensando assim, tá em câmera lenta aí, né? O árbitro tá ali do lado, tá olhando. Será que a visão dele não se deve confiar? É difícil pra confiar mim, na ele arbitragem, acerta né? A bola A minha questão não é o árbitro. Porque para marcar um negócio desses, que obviamente não é nada, porque o jogador de esporte toca a bola, e quando ele toca a bola, tem o contato normal da sequência, não é um lance que o jogador, porque se o jogador defensor está vindo por trás, tem uma recomendação para tomar cuidado. Mas porque o jogador vem por trás, dá um biquinho, pega a bola, mas pega o adversário também. Isso hoje em dia é falta. Aí é um lance de frente, um lance limpo, não é um lance brusco, não tem força excessiva, não tem violência, não tem absolutamente nada. Então eu recomendo a todos os jogadores do futebol brasileiro que se joguem na área, não sei nem se jogou ou não, quando eles vão lá, tentam dar o drible, quando o adversário tocar na bola, você continua fazendo seu movimento, ao contato ultranatural, você cai na área e o árbitro marca pênalti, não foi absolutamente nada. A minha questão é, por que o VAR não chamou? Por que o ultra-intervencionista VAR do futebol brasileiro não chamou? Quando chama em lances que até não são lances de VAR. Vamos ouvir o áudio. A impressão que eu tenho é que o VAR interpretou que foi pênalti. Entendeu? Porque se é pênalti, o VAR olhou. Se o VAR olhou e não chamou, é porque ele concordou com a A gente tem um programa sobre outros lances hoje, eu vou entrar nessa discussão. Ou entender o lance como interpretativo. Também, pode ser. Porque se o lance é interpretativo no futebol brasileiro, tem que chamar. A gente vai procurar padrão no nosso VAR ou na nossa Não, chama todos, a gente acha um padrão, pronto. Não, assim, mas eu vi todo mundo achando absurdo. Eu não achei um absurdo essa marcação de pênalti. Não vi, assim, eu vejo o pênalti sendo marcados assim o tempo inteiro no Campeonato Brasileiro, em Copa do Brasil, aqui no Brasil, e eu vejo ali um toque. Mas o lance foi muito do lateral. Eu acho que até quando fica um pouco dúbio, não sei o quê. E aí o VAR existe exatamente para, se há alguma possibilidade de que não tenha pênalti no futebol brasileiro, nós não estamos na Inglaterra, não estamos na Alemanha, já começou o Campeonato Brasileiro, o VAR já chamou sem motivo, já mudou a decisão do árbitro sem motivo, a gente vai falar disso hoje aqui também. Sim. Você quer criar... Porque você precisa escolher uma coisa, você quer buscar o futebol brasileiro ideal, perfeito, você precisa primeiro melhorar a arbitragem. E como a gente viu, desde os estaduais, a arbitragem tem problemas. Como a arbitragem tecnicamente aqui é bem limitada, para ser generoso, obviamente há bons árbitros também, você precisa tentar criar um campeonato onde você deixe as condições, nem que isso piore e pare o jogo muito, iguais para as equipes. Porque, vamos lembrar, os jogadores são trabalhadores, os resultados influenciam no bicho, se eles podem jantar fora ou não podem jantar fora, na opinião deles, na valorização do mercado, no que vai acontecer com os técnicos, tem aquelas pessoas ali que estão trabalhando. Então, se já que a gente tem problemas para os árbitros interpretarem lances de uma maneira melhor, eu vou defender uma coisa que eu não gosto, porque, para mim, a justiça é mais importante que minha parte ideológica. Que chamem em todos os lances duvidosos. Todos os lances, porque aí você cria um padrão. É tipo a bola na mão. Porque o cara não tem intenção, o cara não quer colocar a bola na mão. O lance duvidoso é subjetivo. Duvidoso pra quem? Exato. Esse lance não é duvidoso? Pro árbitro não deve ter sido. E talvez pro VAR também não tenha sido. Então ele tá na profissão errada. A questão é assim, chamar em lance duvidoso é uma coisa que não existe porque o duvidoso é subjetivo. O que torna algo duvidoso? O que não é muito óbvio. Pra quem? Esse lance não pode ser óbvio para nenhum árbitro do mundo. Ele pode ter errado com convicção. Então, eu entendo o árbitro ter uma visão. Não foi pênalti. Eu entendo o árbitro ter uma visão. O que é um lance duvidoso? Eu entendo o árbitro ter um posicionamento que atrapalhe ele, perfeito. Eu não sei qual era a posição dele exata, se como você falou, o defensor está na frente. Então, apesar de ser um grande erro na minha maneira de ver, e tem uma outra câmera que dá para ver isso melhor, de arbitragem, eu eximo o árbitro porque na velocidade do jogo, uma vez só. Mas quem está em cima vendo tem convicção de que isso é pênalti.
pra gente olhar. Se quem tá em cima tem convicção de que isso é pênalti, tem que mudar de função. Mas não há certeza que eles têm convicção, a gente não ouviu o áudio, porque a orientação do VAR é agir em erros de lance crasso. Do tipo, o árbitro marcou um pênalti num toque que não houve. Esse tipo de coisa. Agora, num toque que houve, muitas vezes... a teoria é muito difícil que é o de chamado colocar lance em prática. interpretativo, o VAR pergunta pro árbitro, o que é que você viu? Eu vi agora, um toque. Então vamos ter um campeonato ultra injusto de novo. Eu acho que não foi Eu pênalti. tava querendo ver a distância da arbitragem. E ele começa lá no fim, e aí, depois do lance... na hora do toque ele tá consegue, distante. Ele tá longe. Ele tá perto na hora da marcação. Depois ele imagem chega. melhor de trás, talvez. Talvez. E que eles tenham esse talvez o VAR acesso também e nós tenha. não. Ô, Marra, tivemos também polêmica lá no Beira-Rio. Só rapidinho, se for isso, se eles têm uma outra imagem, uma imagem de treino, qualquer outra imagem, a gente precisava ver essa imagem. Exato. Né? Claro. A CBF vai liberar, com certeza vai liberar a imagem. Mas esse liberar... Então, me permite um minuto, Marcelo, porque assim, eu acho que a gente está... Isso se repete toda semana. Toda semana é a mesma coisa. A gente discute aqui toda semana, foi subjetivo, não foi. Aí a gente vê, né, por aí em rede social, as pessoas se exaltam muito em alguns lances, em outros se exaltam menos, vai depender do time que foi beneficiado, do time que foi prejudicado. Esse é o padrão que a gente está acostumado a ver. E a gente não viu ninguém se exaltar, mas ninguém se exaltar na sexta-feira, quando a gente teve uma matéria absurda da revista Piauí, que fala de arbitragem também, mostrando a festa, a farra da grana do Edinaldo Rodrigues, o que ele pagou de grana, de dinheiro, o que ele gastou de dinheiro para deputado, para ministro, para sogra do amigo, para o tio do primo do amigo, e pagava internação para um, e pagava hotel para outro, milhões e milhões de reais gasto com isso. Milhões e milhões de reais. Assim, quem não leu essa matéria precisa ler, porque é um escárnio a maneira como... A própria matéria da Piauí, as pessoas vão falar, por que você está falando disso? A própria matéria da Piauí, do Alan de Abreu, aliás, parabéns para ele, infelizmente essa matéria foi muito pouco repercutida, inclusive por nós, acho que a ESPN eu não vi repercutir, eu não entendo por quê. Então, eu estou absolutamente inconformado com isso, porque isso daí é o tipo de coisa que muda o futebol brasileiro. A Piauí, ela mostra ali o que poderia ter sido feito. Com o CNM, inclusive. O CNM... Um projeto de O CNM fala, olha, eu tentei fazer isso, não pude fazer porque não tinha dinheiro, né? A profissionalização dos árbitros é uma outra discussão, mas tem um monte de coisa. O próprio VAR, semiautomático, que, puxa, a CBF não tem dinheiro. Então, assim, eu acho engraçado que as pessoas têm chiliques semanais, que obviamente são rentáveis para as pessoas que têm chiliques semanais com arbitragem também. Mas as pessoas têm chiliques semanais com esse tema. Na hora que você vê um negócio desse que aí sim é para saltar a veia, aí sim é para ficar pé da vida, não, nada, ninguém fala nada. Então assim, não vai melhorar merda nenhuma, em momento algum, eu não tenho dúvida de que não vai melhorar, porque não só a CBF não está interessada em fazer melhorar, mas parece que 85%, 90% das pessoas que trabalham com futebol não tem interesse nenhum em fazer as coisas melhorarem. Então, da onde a gente vai melhorar? A gente vai melhorar com chilique, porque o meu time foi prejudicado numa rodada, o outro foi na outra? Sinceramente, eu não acredito mais em nada, mas a gente segue aqui tocando o nosso barco, falando quando erra, quando não erra, quando é subjetivo, quando não é subjetivo, e vamos embora. Vamos lá. Semana que vem tá tudo igual, tá? A matéria tá na revista Piauí e vale a pena vocês lerem. A matéria, ela tá fechada. Então, muitas pessoas ainda também não tiveram acesso a essa matéria. Eu espero que todos tenham a oportunidade de comprar a revista. Se vocês puderem, por favor, façam isso. Maravilhoso, Marcela, mas por isso... todo mundo deveria ter repercutido muito mais essa matéria do que ela foi repercutida. Parabéns ao UOL, que foi quem eu vi que deu uma importância significativa à matéria. E no ponto da arbitragem, o Wilson Neme, ele tenta fazer uma escola de arbitragem que custa em torno de 60 milhões de reais, que para a CBF, a gente sabe, não é absolutamente nada. Existia uma reunião de arbitragem também em loco, mas essas reuniões, elas precisavam que a CBF gastasse com os árbitros que iam para o Rio de Janeiro para essa aula, e aí ficou tudo muito caro. O Edinaldo Rodrigues simplesmente baniu essa história de de universidade da arbitragem, que era a ideia do Wilson Neme, pelo menos está ali na matéria. Para você ver, né? Vou comentar só uma breve fala aqui do comentarista Zupac, que ele fala aí que para ele não foi pênalti e tal, que o Veiga teria sido calçado, mas teria que ter sido calçado, mas para ele não foi. Não foi. Você não viu a imagem,
você tá de brincadeira comigo? Você deve estar de sacanagem comigo. É que assim, nem todo mundo joga bola, né? De repente nem todo mundo joga bola, não era bom em aula de física. Alguns caras vão pro jornalismo aí esportivo porque não são exatamente muito criativos ou muito, como é que eu vou dizer, não tem muita facilidade de entender certos conceitos matemáticos e físicos, então fica difícil, né? Mas aí na hora de comentar um pênalti como esse, fala esse absurdo, né? Falam esse absurdo aí. Eu expliquei no vídeo do áudio do VAR por que foi pênalti, tá? Expliquei, dei razões e tudo, expliquei tudo para você. O que aconteceria se o Veiga não caísse, tá? Expliquei tudo para você. O que o Veiga estaria correndo risco, né? Também, por estar supostamente simulando, porque pelo jeito que o pessoal falou, ele simulou isso aí. É tão absurda a fala que o próprio áudio do VAR mostra que uma equipe inteira de arbitragem concordou com a decisão do árbitro, que eu também concordo. Observando o vídeo e olhando, realmente faz todo sentido. Ele foi calçado, a imagem é clara. A princípio não parece tão clara com a imagem da TV, mas quando você vê a imagem do vídeo, várias câmeras, você vê sim o pisão. Mas deixa aí a sua opinião, a imprensa tá apavorada, né? Tá todo mundo aí jogando a culpa na arbitragem. Ah, tá ajudando o Palmeiras. O apito ajudando o Palmeiras, meme rolando e tudo mais. Parece até que o Palmeiras é o Corinthians, né? Faz um vídeo pintando que se bobear já é o áudio do VAR, né? Ou não, né? Vai saber que o vídeo vai cair aqui, né? Mas é o último vídeo que a gente colocou, com certeza aí. Deve ser o mais recente, tá? O mais recente vídeo postado. Então clica aí para você ficar por dentro. Avante palestra!